Fala, galera do bem! Depois de um hiato maior do que o que eu esperava, né, o Papo no Set está de volta e a gente chega com tudo para falar de um tema para lá de necessário: o futuro do cinema. Como é que essas novas tecnologias, né, como é que a inteligência artificial, essas mudanças todas de mercado estão impactando a indústria cinematográfica? Será que o cinema está ameaçado ou está prestes a viver uma das maiores revoluções? Se você curte cinema, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e me diz se você acha que a inteligência artificial pode substituir os roteiristas? Vamos debater? Nos últimos anos, o cinema passou por transformações gigantescas. A crise sanitária mundial acelerou a migração para o streaming, mudou o comportamento do público e fez a indústria repensar até o modelo de negócios. E agora, os cineastas aí estão tentando recuperar, né, o espaço com grandes blockbusters, né, com experiências exclusivas, assim, para tentar atrair aquele público todo de volta. É bem verdade, né, que a indústria do cinema sempre viveu ali na base dos altos e baixos e tal, mas essa briga entre streaming, né, e telona é diferente de tudo que a gente já viu. E aí cabe uma pergunta: será que a experiência coletiva do cinema ainda é algo insubstituível? Bom, eu particularmente acho que a magia daquela sala escura ainda tem muito valor. Mas eu confesso que, né, poder curtir um filmezinho no conforto da minha casa também é um exercício que me agrada bastante. E se tem um assunto que está pegando fogo na indústria, é a inteligência artificial. Ferramentas de IA, elas já estão sendo usadas à exaustão para criar roteiros, para gerar vozes e até para recriar atores digitalmente. E é óbvio, né, que você já ouviu falar aí das deepfakes, né, que é essa técnica que está sendo usada para rejuvenescer atores, substituir dublês e até ressuscitar lendas do cinema. Se e quando é usado para o bem, né, para esse fim, a coisa toda está valendo. Só que o ser humano tem uma criatividade fora da curva, né, aí começa a ficar perigoso. Mas isso é um outro assunto e a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. Porque, felizmente, a IA está sendo muito usada, né, para edição, para produção, e tudo isso acelera para caramba o processo de produção dos filmes. As empresas estão investindo assim cada vez mais para que tudo se torne mais automático, né? Criação de trilhas, enfim, até a própria edição, produção, campanhas de marketing, né, baseadas no comportamento do público, tudo isso está sendo feito assim na base da inteligência artificial. Palmas para o criador. Eu acho assim fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? Porque a inteligência artificial ela pode agilizar processos, pode criar possibilidades assim incríveis, mas será que a criatividade humana ela pode ser replicada por algoritmos? Eu acho meio difícil, porque nada substitui a emoção e a subjetividade que um roteirista ou que um diretor colocam numa história. Eu só espero, sinceramente, que o público não se acostume com isso, né, e passe a normalizar essa forma de criação em detrimento do que é orgânico. Vamos torcer para que não, né? Nos últimos anos, a gente viu aí um embate, né, entre cinemas e o streaming. E durante a crise sanitária mundial, muitos estúdios optaram por estreias simultâneas, né, no digital. Mas isso gerou uma certa revolta aí nos diretores, nos donos de cinema e tal. E agora, os estúdios estão voltando a investir pesado aí em estreias exclusivas para as telonas. Eu entendo os dois lados, sabe? O streaming trouxe conveniência, mas nada se compara a ver um filme como Duna, por exemplo, ou Wicked numa tela grande. Para mim, tem espaço para os dois formatos, desde que se saiba equilibrar tudo isso aí, né? E ainda falando em mudanças, né, as recentes greves aí de roteiristas e de atores em Hollywood fizeram com que os profissionais exigissem cada vez melhores condições, né, proteção ao uso descontrolado de inteligência artificial e tudo isso. Uma pauta bem bacana, porque afinal de contas as greves também levantaram uma outra questão fundamental. Qual que é o valor real da criatividade e do talento humano nessa era digital? A luta foi por melhores salários, mas também por reconhecimento, né, e por respeito. É uma briga que está longe assim, de ter um vencedor, mas que tem agitado a indústria e que vai seguir assim, esse caminho por um bom tempo ainda. No outro extremo, né, enquanto os estúdios dominam as bilheterias e as plataformas de streaming investem bilhões em conteúdo próprio, os cineastas independentes eles vão enfrentando um desafio assim, constante, que é como financiar os seus filmes e encontrar distribuição. Mas hoje parece que o cenário está mudando, né? As alternativas como crowdfunding, NFT, investimento coletivo e até as parcerias diretas com as marcas, elas têm ajudado bastante a viabilizar aí projetos autorais que antes teriam pouquíssimas ou quase nenhuma chance de sair do papel. E além disso, né, tem os festivais de cinema, que continuam sendo uma vitrine essencial para o cinema independente. Cannes, Sundance, Toronto, Gramado e tantos outros festivais bacanas aí revelam anualmente centenas, milhares de talentos aí, e filmes também, né? Que mesmo sem o apoio de um grande estúdio, eles conseguem conquistar lugar no mundo. Isso é bacana pra caramba.
E é uma outra tendência interessante, né, que é essa da descentralização do financiamento. Plataformas assim como o Patreon, como o Kickstarter, né, que são plataformas bem bacanas e até modelos de assinatura direta, elas permitem que os cineastas criem uma base muito fiel de apoiadores, garantindo uma fonte de receita mesmo antes do filme estar pronto. E eu acho isso assim fantástico. Porque hoje, né, o cineasta independente ele consegue levantar, né, um financiamento para a distribuição do filme e tal, sem precisar de um grande estúdio ou do controverso apoio governamental. E isso democratiza bastante o cinema, sabe? Porque abre espaço para novas vozes que talvez nunca chegassem ao público de outra forma. É claro que ainda é um caminho super difícil, né, mas as possibilidades nunca foram tão grandes. A gente tem que aproveitar o momento aí e fazer o nosso melhor. E já que a gente está falando de Hollywood, a gente não pode ignorar a saturação de franquias, de remakes e tal. Muitos espectadores estão super cansados aí daquelas mesmas fórmulas batidas e tal, e estão buscando histórias mais ousadas, mais autênticas. Ponto para os criadores independentes, né, que estão inovando, explorando narrativas novas, diferentes e tal, e utilizando novas tecnologias, né, para contar histórias com pouquíssimos recursos. Aí, o cinema independente pode ser o caminho para renovar a criatividade da indústria. Eu gosto de uma boa franquia, não vou dizer que não, entendeu? Mas eu confesso que eu sinto falta da originalidade, né? Felizmente, os pequenos criadores eles estão mostrando que existe espaço para histórias novas e diferentes. Tá, Lúcio, você está fazendo aí uma ode ao cinema independente, é isso? É, de certa forma, até tô, né? Eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né? É que é preciso, na verdade, que os realizadores explorem novas formas de sobreviver a essas mudanças de mercado. Então a condenação à aposentadoria precoce é iminente, isso aí não vai ter jeito. E o que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Bom, aí é um papo bacana, né? A gente tem grandes estreias vindo por aí, novas tecnologias de filmagem e até experiências imersivas que prometem mudar a forma como a gente consome o cinema. A tendência é que a fusão entre a tecnologia e a narrativa fique cada vez mais sofisticada. A realidade virtual, o cinema interativo, novas formas de distribuição, tudo isso pode transformar a experiência do espectador. Para 2025, a gente tem grandes estreias cinematográficas aí que já estão confirmadas e a gente pode citar, por exemplo, Avatar 3, né, estreando dia 19 de dezembro, o terceiro filme da franquia do James Cameron, que promete continuar explorando aquele universo de Pandora com efeitos visuais cada vez mais incríveis. Vale a pena esperar. Thunderbolts, que estreia agora dia 2 de maio de 2025, que é um filme do universo cinematográfico da Marvel, né, focado num grupo de anti-heróis e tal, que também vale super a pena. Quarteto Fantástico, uma nova adaptação desse quarteto incrível aí, agora integrada ao universo Marvel também. Missão Impossível 8, estreia dia 23 de maio agora de 2025, que é a continuação daquela franquia estrelada pelo Tom Cruise, conhecidíssima por aquelas cenas de ação tanto espetaculares quanto absurdas, né? E pelo andar da carruagem, o Tom Cruise ainda deve estar aí vestindo esse personagem, né, o Ethan Hunt, até Missão Impossível 7845, mais ou menos. Superman Legacy estreia dia 11 de julho de 2025. É um novo filme de Superman, dirigido por James Gunn, que marca o início do novo universo DC. Eu vou deixar um card aqui em cima, onde a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Novas tecnologias de filmagem que estão sendo aprimoradas. A resolução de imagem atinge novos patamares, permitindo detalhes cada vez mais incríveis nas produções. Inteligência artificial generativa, que é usada para criar cenários, personagens e até diálogos, reduzindo custo, reduzindo tempo de produção. Os stagecrafts, né, que são as tecnologias popularizadas pelo The Mandalorian e tal, evoluem bastante na criação de cenários virtuais e a holografia em 3D. Né? Alguns filmes até já experimentam essas produções, aí, essas projeções holográficas e criam efeitos visuais sem precedentes. E a gente não pode deixar de falar, claro, nas experiências imersivas, que são os cinemas com realidade aumentada. Né? Os filmes interativos que a Netflix, que a Disney Plus, por exemplo, estão lançando, e que são filmes onde o público pode escolher o rumo da história em tempo real, né? Diretamente no cinema. Salas de cinema 360 graus não chegam a ser uma novidade, mas o fato das telas cobrirem todas as paredes e o teto, criando uma imersão total no filme com uma definição cada vez mais perfeita, é arrepiante. E as chamadas experiências sensoriais avançadas. Os parques da Disney já exploram isso aí há décadas, né? Mas agora, além dos movimentos, dos aromas, os cinemas também incluem sensores táteis, né, e térmicos para envolver cada vez mais o espectador. Vai ficar cada vez mais incrível. As tendências emergentes agora para 2025, né, como não poderia deixar de ser, são os filmes totalmente roteirizados e editados por inteligência artificial, gerando debates aí, né, sobre autoria, sobre criatividade. E o cinema personalizado, que também vem com tudo, né? São algoritmos criando versões personalizadas dos filmes e adaptando cenas e diálogos ao gosto do espectador. Streaming de realidade virtual, onde as plataformas como a Meta, como a Apple, por exemplo, elas oferecem filmes e séries onde o espectador pode literalmente
quase, literalmente, entrar na história. Sem dúvida, 2025 trouxe mais dinamismo e mais interatividade ao cinema, com tecnologias que desafiam cada vez mais os limites da narrativa tradicional e oferecem experiências únicas para o público. O cinema está sempre se reinventando, né? E isso é incrível. Eu acho que o futuro ele vai trazer assim, uma mistura de tradição e de inovação. Vai ser interessante ver como é que vai tudo isso aí se desenrolar e como é que essas coisas vão interagir. O que você acha? O cinema está definhando ou está evoluindo para alguma coisa assim cada vez mais incrível? Conta aqui nos comentários, e se você também é fã de cinema, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para ajudar no engajamento, clicar no sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhar com os amigos. O Papo no Set está de volta e tem muita coisa boa vindo por aí. Isso eu prometo. A gente se vê no próximo set. Corta!